Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma declaração. Na verdade, a gente hoje está comemorando o Dia da Igreja Acolhedora, certo? Mas você sabe quem é a igreja de verdade? Quem é que sabe o que é e quem é a igreja? Irmão? Somos nós. A igreja somos nós. Então, nesse sentido, a igreja acolhedora é cada um de vocês, sou eu. Irmão, mas será que eu consigo ser acolhedor por mim mesmo, ou porque eu quero, ou porque eu decidi ser assim? Isso a gente vai já descobrir, tá bom? De novo, mais uma vez eu quero agradecer, né? E dizer que a declaração veio no final, tá? Que hoje eu sou um exemplo de que quando a gente pede, Deus escuta e Ele responde. Algum tempo atrás, eu, por motivos pessoais, me afastei um pouquinho da missão. Da missão, irmãos, pregar o Evangelho. E eu ainda quero ver muito mais mulheres pregando o Evangelho. Amém. Né? Geralmente, quando você faz uma escala de pregação, são 2 ou 3 mulheres que estão na escala, né? A maioria são os irmãos, os homens, né? Ainda é muito cultural isso. Mas nós, mulheres, nós temos isso. Sabe por quê, irmão? Porque o dom do Espírito, ele não foi feito só para mim. Sabia que ele é o dom para todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo e creem nele como Salvador? É esse o caráter de Jesus que cada um, independente de sexo, raça ou cor, precisa ter. Bom, agora nós vamos ouvir uma mensagem musical, tá? Para que Deus possa ser louvado nesse dia, amém? Antes de eu abrir a Bíblia e falar para vocês o começo, a gente vai orar, tá bom? Oremos então. Senhor Jesus, nesse momento, meu Senhor, pedimos que o Senhor venha ser o nosso professor e use-nos, Senhor, conforme a tua vontade, e que aqui essa fale conforme o que tu queres, e o que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês lá em Isaías 53. Isaías 53. A partir do versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. De quem é esse versículo? De quem o profeta está falando aqui? Alguém sabe? Jesus. Você sabia que Jesus, ele não parecia um ator de novela? Ele não chamava pela sua formosura, sua beleza física? Ele não chamava atenção por isso? Irmão, você hoje seria capaz de reconhecer Jesus na sua forma física quando ele estava aqui no seu ministério? Não sei, porque talvez a gente, não sei você, mas quando eu era criança eu imaginava que Jesus era o homem mais bonito, né? Hoje a gente vai conhecendo as verdades bíblicas, né, e aprendendo.
Mas eu não sei qual a sua ideia sobre a aparência física de Jesus. Mas eu quero lhe dizer que ele não chamava a atenção pela sua aparência física. E, voltando para o nosso tema, se alguém mal vestido, que nem é tão bonito assim, entrasse ali naquela porta, o que você faria? Você se afastaria? Pediria para ele se retirar, porque aqui não é o lugar dele? Essa é uma pergunta retórica, você não precisa me responder. Mas você se conhece, você conhece quem você é. O que você faria? E o seu comportamento a partir dessa pergunta? Reflita, ele é cristão ou não? Será que alguém que não está tão bem vestido como eu, ou talvez no seu julgamento, o seu, tá? Ele não seja tão belo quanto você. Talvez ele não esteja limpo, talvez ele esteja com fome. Será que você quer se aproximar daquela pessoa e perguntar assim: oi, eu posso lhe ajudar? Ora, se nós somos a igreja, e a igreja deve ser acolhedora, a pergunta é: quem sou eu e quem é você? Você se intitula e você se reconhece como igreja? Né? E aqui a Bíblia diz que Jesus não tinha nenhuma formosura. Porém, irmãos, eu quero dizer para você que esse Jesus chamava a atenção. Ai, irmão, como é que esse homem chamava a atenção? Como é que ele conseguia atrair multidões? Agora faça a pergunta para você: como você, usando o dom que Deus lhe deu, você pode atrair multidões? Senhor, qual é o meu dom? Porque assim, irmãos, o dom é diferente de fruto do Espírito, tá? A gente vai já entender essa parte. O dom que Deus dá para cada um é diferente. Veja bem. Por exemplo, na igreja na Central 1, que eu congrego, e o irmão, muito obrigada, me explicou por que Central 1, 2 e 3, que tratam-se de mais de um distrito. Lá eu conheço várias pessoas que são meus amigos e irmãos, os quais eu convivo e os amo. Eles, cada um tem um dom diferente. Eu tenho a minha irmã que gosta muito de liderar na música, e ela tem um poder de liderança dado por Deus tremendo, né? Mas em especial ela consegue organizar um evento. Sabe, ela fica à noite, se puder, até amanhecer o dia, ela está lá passando o script, olhando de novo se ficou certinho, ela coloca a hora, quem entra, o nome da pessoa, o tipo de ação que ela vai fazer, e ela entrega, ela se preocupa com quem vai cantar, quem vai falar, nossa, ela é muito boa nisso, isso é um dom que ela tem. Irmãos, eu tenho pavor de eventos, eu não sei fazer. Organizar, essa é uma dificuldade que eu tenho. Contudo, Deus me deu a vontade de cantar, que eu não sei se eu canto bem, mas Deus me deu a vontade de cantar, e eu sei que Deus capacita a gente, eu não tenho dúvidas disso, tá? Ele transpõe qualquer barreira que você tiver, Ele vai conseguir, só você crer, né? E também Deus me deu o dom de falar e ter conhecimento sobre a Bíblia. Então o que eu devo fazer? Falar de Jesus. Amém? Então às vezes você não tem o dom de pregar, mas você tem o dom, por exemplo, de ajudar os outros. Você se interessa. Não tem pessoas que são assim, que se interessam pelo outro, né?
Tem pessoas que não se sossegam, não sabem ir lá perguntar. Por exemplo, se vê alguém caído, se vê alguém passando mal, se vê alguém angustiado, tem gente que é assim, quer ir lá, né? Perguntar como pode ajudar, né? Essa necessidade que nós devemos ter. Na verdade, essa é uma necessidade que nós devemos ter, mas que nem todos têm, infelizmente. Tem gente que tem desenvoltura social, que é uma pessoa extrovertida, né? Que fala, que tem facilidade de alcançar os outros, né? Chegar lá, cumprimenta, sorri. Gente, eu tenho muita dificuldade de sorrir. Sou um pouco fechada, né? Acho que é uma característica do amazonense, eu não sei. É um pouco mais fechado, né? Enfim, eu quero falar para você que o dom de cantar, de pregar, de ser organizado, gente, é ótimo. Tem gente que é muito inteligente, porém não é organizado. O ideal é que o inteligente se fosse organizado. Mas tem gente que é extremamente organizada. Começar pelo seu quarto, onde ele estuda, as coisinhas dele, o caderno. Quer ver se alguém é organizado? Pega o caderno de aula dele, que você vai saber se ele é organizado, né? A corzinha direitinho, as palavras organizadas, os exercícios diferenciados do texto. Nossa, eu sou professora, né? Aqui alguns irmãos também são, e a gente consegue discernir um aluno organizado e um completamente desorganizado, né? Que bom que essas pessoas existem, porque imagina como seria a nossa vida. Irmãos, eu sou desorganizada, eu não sou organizada. Eu tenho aprendido muito com a minha filha, porque ela é muito organizada. E ela não puxou isso de mim, não. Isso é dom de Deus, porque, certo? Mas eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho aprendido muito com ela, né? Então veja, eu tenho um dom, você tem um dom. Tem a irmã que gosta de fazer comida. Não tem aquela irmã que a sopa, o mingau, é sempre ela que faz. Graças a Deus, irmãos, que tem essas irmãs que fazem a comida. Porque se dependesse de mim... Você entende como um precisa do outro e cada um tem uma parte importante no todo? Porém, e que Deus, né, abençoe cada um o seu dom, você descubra qual é o seu dom, como você pode ajudar e você tome parte ativa dentro da igreja, tá bom? Mas eu quero aqui voltar a Jesus Cristo, que não tinha o dom da beleza. Ele tinha outra coisa que ele quer que nós tenhamos, e é esse o caráter que ele quer que a gente revele. Tá? Tá lá em Gálatas capítulo 5, do 22 ao 26. Agora a gente vai descobrir o que Deus deixou, que nós todos temos o dever de ter. Olha só o que eu estou falando. Dever. Ora, se você diz, eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele morreu na cruz para me libertar, eu creio que Ele ressuscitou, está lá no céu ministrando em meu favor como sumo sacerdote, e Ele vai voltar para me buscar. Então, se eu declaro isso, eu tenho o dever de ter isso aqui que nós vamos ver, porque isso aqui era a partir disso aqui que Jesus chamava a atenção e arrastava as multidões. Vamos lá? Está lá em Gálatas 5, versículos do 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos nos deter aqui no 23, tá? Preste atenção que isso
Não é um dom que você tem ou não que desenvolver. Isso aqui é algo que Deus deixou em cada um de nós e nós temos a capacidade de desenvolver. Não pense que você não consegue, porque se Deus, Jesus Cristo, que padeceu aqui com você, não sei qual é a dor, qual o sofrimento, qual é a angústia, qual a aflição, qual o momento tenso na sua vida que você está passando. Eu quero lhe dizer que Jesus também sofreu aqui e Ele padeceu, tá? Ah, mas eu sofro bullying, eu sou discriminado, eu não tenho amor, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém me cuida, as pessoas me rejeitam, a minha família me rejeita. Lembre-se que Jesus passou por tudo isso. E pior do que isso, Ele morreu por tudo isso. Então, mas Ele desenvolveu o fruto do Espírito de tal forma que Ele chamava a atenção por isso. Então você precisa ser bonito para tratar bem alguém? Você precisa ter formosura para você ser educado e ser bondoso? Ter bondade na sua conduta? Não. Você precisa estar bem vestido, bem elegante, para você ter paz e alegria? Não. Você precisa saber falar bem, ser eloquente, para você ter fidelidade? Não. Então são características abstratas, tá? Abstratas, que você só depende de você, que só existe se você existir. Já viu falar em substantivo abstrato? Aquele que tem total dependência com o outro? Essas dependências aqui, esse fruto aqui, ele só existe se você existir, porque Deus deixou ele para ser desenvolvido em você. Você que diz: eu creio no que está escrito na palavra e eu obedeço o que Deus quer. Porque quando você se coloca numa situação de dependência do Senhor e de obediência a Ele, consequentemente você vai desenvolver esse dom ou esse fruto. E Jesus, Ele era de tal maneira fiel, longânimo, misericordioso, paciente, bondoso, que Ele chamava a atenção das pessoas e atraía multidões. Que sonho! Você sonha com isso? Você já sonhou com isso? Em ser chamado verdadeiramente cristão? Quem já sonhou? Olha ele lá, vai o crente. Esse é algo que você realmente almeja? Que alguém diga: olha o crente passando. Ah não, aquele fulano é crente. Lá no seu trabalho, não, fulano é crente. Ou você quer ser confundido com o mundo? Você já está tão parecido com alguém do mundo. Nesse sentido, eu não estou falando com preconceito, estou falando com alguém que não professa fé, tá? Que não conhece a Deus como deve ser, porque a Bíblia diz que se você anda ouvindo de outro cego as verdades dele, que não é da Bíblia, você está sendo um cego e anda guiado por outro cego, tá? Então você, quando conhece a verdade te liberta, e a verdade está na Bíblia, ok? Então, se você professa fé, você quer ser identificado como crente. Eu não sei você, mas eu gostaria disso. É bem verdade que é uma coisa que eu oro a Deus muito, muito, muito. Senhor, eu não posso fazer essa obra em mim, só quem pode é Tu. Muda-me, Senhor, no meu jeito de falar, de agir, de vestir, de me comportar. Porque, irmão, tem um fruto do Espírito aqui, chamado paz, mansidão e domínio próprio. Pense num fruto difícil, não sei você.
mansidão e domínio próprio. Quem é manso aqui? Alguém já disse para você que você é manso? É difícil, mas existe. Existem pessoas que são conhecidas. O fulano é muito calmo, ele nunca se estressa, né? Ele traz tranquilidade, né? Ele não briga com ninguém, né? Meu sonho, é o meu sonho, irmãos. Né, irmão? Com 2 irmãos. Eu também. Mansidão. Só que eu sei que isso não vem de mim, irmão Yuri, não vem. Isso vem de Deus. Eu preciso estar ligada à videira, à árvore da vida. Eu preciso estar ligada a Jesus, porque essa mudança eu não consigo fazer sozinha. Sabe quem faz em mim? É Deus. E eu só consigo que Deus faça isso em mim se eu estiver junto a Ele todos os dias. Sabe por quê? Porque um dia já se acabou com o seu mal. E Deus cada dia renova as oportunidades que você tem de deixar de fazer aquilo que você fez errado ontem para fazer o que é certo hoje. Só que esse certo eu só consigo fazer se quando eu acordar eu estiver, Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor hoje me deu mais uma oportunidade de vida. Obrigada porque o Senhor é vida e vida em abundância. Obrigada porque o Senhor vai voltar e vai me buscar. Porém, Senhor, o dia de hoje para mim, ele é desconhecido. Eu não conheço, mas o Senhor que conhece o fim desde o princípio, o Senhor conhece o meu futuro e os meus dias. Eu gostaria que o Senhor me acompanhasse hoje, nesse dia, porque se eu for fazer as coisas conforme a minha vontade, o meu jeito de ser, vai dar tudo errado, eu vou pecar, o Espírito Santo vai sair de perto de mim e eu vou cometer mais pecados ainda. Então, Senhor, permaneça comigo. Irmãos, essa é a minha oração, porque eu não me domino. E aí entra o domínio próprio. Você entende que isso eu não consigo sozinha? Isso eu só consigo se eu estiver ligada a Jesus. Então a oração do cristão é: permaneça comigo. E eu lembro de Davi, né? Davi, depois que cometeu aqueles pecados terríveis, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo se afastou dele por um minuto, por um instante. E ali, porque assim, irmãos, quanto mais eu faço o que é errado, mais eu me distancio de Jesus. Obrigada, irmão. E quanto mais eu me distancio de Jesus, mais pecados eu cometo. E a Bíblia diz que quando a gente faz a nossa própria vontade e começa a dar ouvidos para os nossos próprios desejos, esses desejos vão ficando piores a cada dia e a cada momento. Você percebe que Deus, o Espírito Santo, não fica perto. Nós afastamos do Espírito Santo e aí Ele já não consegue nos ajudar a tomar as decisões certas e fazer as escolhas certas. Então a minha oração é o seguinte: Senhor Jesus, me ajuda a fazer as coisas conforme a Tua vontade e obedecer. Porque se eu te obedecer e fazer as coisas conforme Tu queres, o Espírito Santo vai ficar do meu lado. Certo? Então, se eu falo mal do outro, se eu minto sobre alguém, quando eu grito e brigo com alguém na rua, irmãos, o Espírito Santo está do meu lado? Não está. E eu afastei ele de perto de mim. E agora? Senhor, eu digo: meu Deus, eu dependo de Ti. Tem misericórdia, me perdoa. E o Espírito Santo vai, olha, e se aproxima de mim de novo. Sabe por quê? Porque quando eu me reconheço como pecador dependente de Deus, vejam bem, quando eu me reconheço como pecador dependente de Deus, a minha ação é pedir perdão e confessar pecado. E isso está tão claro na Bíblia que quando o profeta foi para o céu e ele viu a santidade daquele lugar, ele viu ali, ele abaixou a vista e falou: ai de mim, Senhor. Ele achava que ele ia morrer. Ai de mim, que
E ele era consagrado, irmão. Mas ele diz: Senhor, eu habito no meio de pessoas de lábios impuros. Só em viver naquela terra eu já estou contaminado. Tem misericórdia de mim, né? E o anjo vai, tira a brasa e purifica ele, né? Ele diz: não, teus pecados estão perdoados. Agora tu está pronto, né? Glória a Deus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus Cristo não desce e me transforma, e eu vou agora, né? Eu quero chamar atenção para isso, porque são particularidades da Bíblia que a gente tem que aprender. Quando Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo, quando ele andou aqui no seu ministério, ele não tinha beleza e formosura, certo? Mas quando ele sai glorificado do seu túmulo, quem sonha em sair glorificado do túmulo? Irmãos, quando ele sai glorificado, Gabriel desce e diz: sai, filho do homem, levanta-te. Gabriel que ficou no lugar de Lúcifer. Olha como Deus é levantado do túmulo com poder e honra e glória. Ele sai glorificado. Você já pensou nessa aparência agora glorificada? Na aparência que eu e você vamos ter quando Jesus nos der um novo corpo e um novo nome. Irmão, não vai ter esse corpo aqui, essa altura. Irmão, não vai ter doença. Você vai sair perfeito. E perfeição. Eu vi a Bíblia falar de perfeição 2 vezes. Lúcifer, que era um anjo de luz, enquanto ele ministrava no céu, a Bíblia diz que ele era perfeito, e era perfeito nos seus caminhos, né? A lição dessa semana passada falou sobre isso. E a Bíblia diz também que ele era a sua vestimenta era de todas as pedras. Eu não consigo imaginar uma beleza dessa. Vou lhe dizer que eu não consigo. Fala também de Absalão. Absalão era perfeito da planta do pé até o fio do cabelo. Também não consigo imaginar uma beleza dessa. Mas eu quero lhe dizer que quando você for glorificado, você vai sair perfeito. Amém? E Jesus então sai daquele túmulo perfeito, e Maria reconhece ele? Não? Ela não reconheceu. Ela perguntou: onde é que está o corpo do Rabi que estava aqui? Ele fala assim: sou eu. Mas ela crê, irmãos, ela crê que era Jesus. E ela corre para abraçar Jesus e diz: não toque em mim, porque eu ainda vou subir ao Pai. Né? Aí pensando nisso, a gente leva um entendimento que Jesus subiu pelo menos 2 vezes, irmãos. Antes de ministrar no santuário, ele sobe, né, para levar a primícia. Ele tem que chegar até lá quando Deus diz: olha, eu morri por eles. E aí Deus diz assim: não, verdadeiramente tu tens o direito de interceder por eles. E ele leva consigo, os irmãos sabem, primícias, né? Porque ele tem que fazer todo aquele ritual do santuário, né? Ele leva as primícias lá para o céu. Nós não sabemos quem ressuscitou no momento da ocasião de que Jesus ressuscita, se foi Jó, se foi Noé, se foi o próprio Adão. Mas ele leva consigo, né, as ofertas das primícias, certo? E aí Deus então diz: agora você é digno. E todo mundo, e todos os mundos, e todos os céus glorificam a Deus, porque agora Ele está intercedendo por mim e por você. Mas não se engane, vai chegar um dia que Ele vai descer, não como intercessor, mas como juiz, para lhe entregar a sua sentença. Quem você quer ser? Um corpo glorificado? Ou aquele que vai permanecer aqui nessa terra, em vida ou como morto? Essa é a sua escolha. Deus, Ele dá para a gente o livre-arbítrio, e Ele nos ensina aqui, ó, como tem que ser a nossa conduta para que a gente alcance
a coroa da vida. Ah, irmão, mas a lei não salva, é verdade. Porém, quando eu me coloco em situação de dependência do meu Salvador, sabe qual é a minha reação? Obedecer. Obedecer, irmãos. Eu vivo para obedecer. Que a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E crer vai muito além daquilo que eu imagino. Crer, irmãos, todo mundo crê. Alguém crê, as pessoas creem, por exemplo, quem gosta muito de algum time de futebol, crê no fulano de tal, no ciclano, que é do mesmo time. O fulano crê. A gente crê em várias coisas. Até Satanás crê, irmãos. Satanás e os demônios creem, que estremecem. Mas tem uma coisa que diferencia eu e você de Satanás, de qualquer um que está aí fora, que rejeita o Evangelho. A gente obedece. Essa é a diferença. Todo mundo crê. Eu quero ver obedecer. Eu quero ver se permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e você dizer assim: Senhor, eu sei que eu tenho errado nisso aqui, mas eu não tenho força, Senhor. Habita em mim, porque se tu habitares em mim, eu vou conseguir mudar, porque tu que vai fazer a mudança em mim. Amém? Irmãos, reconhecer o meu erro, reconhecer que eu não sou acolhedor. Eu não sou capaz de alguém identificar alguém que está necessitando de alimento. Irmão, quem sabe na minha igreja hoje tem algum irmão que está passando necessidade, que não tem o almoço. Eu sei reconhecer esse irmão. Eu tenho intimidade com ele a ponto de saber da vida dele. Nós, como igreja, a gente tem convivido um com o outro a ponto de saber qual é a aflição que a irmã está passando, se ela está necessitando de um prato de comida, se ela está necessitando de um remédio, se ela está necessitando de um abraço, de alguém que escute as suas angústias. Eu sou capaz? Irmão, eu não sou. Eu preciso que o Espírito Santo me motive e me ensine. E Deus ele diz assim para mim: olha, vem do jeito que tu estás, eu vou te capacitar, eu vou romper qualquer barreira que tiver na tua frente. Se tu crer, que tu tiver fé, que eu posso trabalhar em ti, eu farei a obra que precisa ser feita em ti. E aí, um dia, irmão, quem sabe, o Senhor, outras pessoas irão me reconhecer como crente, adventista do sétimo dia. Eles vão me reconhecer e vão dizer assim: aquela irmã é acolhedora, sabe? Ela escuta, ela sorri, ela abraça, ela pergunta: oi, irmão, como é que você está? Sabe? Ela quebra o gelo. Além de falar de Jesus, cantar e louvar a Deus, ela também é verdadeiramente uma igreja acolhedora, porque a igreja somos nós, certo? E aquilo que eu não posso fazer, eu preciso crer que Jesus pode fazer. Esse fruto do Espírito que eu sei, Senhor, ele não vem de mim, eu só consigo desenvolver se tu estiveres em mim. Irmãos, é muito difícil. Eu entrei num propósito, não sei se todos conhecem. Eu disse assim: Senhor, eu não posso jurar para ti, eu não posso te prometer, porque eu sou uma pecadora indigna, eu não consigo cumprir nada que eu faço. Mas assim, eu quero tentar, Senhor, eu vou tentar acordar 5 horas da manhã para eu ter um encontro contigo, porque eu não sei você, mas toda vez que eu olho a Bíblia e leio, Jesus orava na madrugada. Sim ou não? Paulo, os discípulos, toda vez que Jesus se revelava, era quando? Na madrugada. Eu disse: Senhor, eu sei que eu preciso disso. Hoje,
meter o pé na água é fazer isso hoje. É o que eu posso fazer. O resto quem vai fazer tudo. Senhor, meu esforço não vale nada, mas olha para mim, certo? Olha para mim, transforma por inteiro. E aí eu disse: Senhor, eu vou tentar me levantar todos os dias 5 horas da manhã para te adorar, para te buscar, para estudar a Bíblia, para orar, para cantar, né? Eu não sei o que fazer, irmãos, e eu fiquei orando, coloquei isso como propósito no 10 dias de oração, porque eu queria pregar o Evangelho. Eu repito, não estou atrás de fama e nem de dinheiro, porque eu nem acredito que isso é assim que funciona. Mas eu queria, Senhor, fazer algo por Ti, porque recentemente, irmão, Deus me deu um milagre tão grande que eu sei que eu não sou merecedor. Minha filha passou pelo leito, pelo vale da sombra da morte. Ela teve na UTI a ponto de morrer e Deus devolveu a vida para ela. E aí eu disse assim: Senhor, o que eu darei para Ti? Como eu posso Te devolver? Eu tenho todos os dias um novo cântico para eu entoar para Ti. Quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para dentro da minha casa, eu nem mereço isso. E eu aprendi a dar valor para aquilo que tem valor, irmãos, que é a vida. Eu sei que a gente no dia a dia a gente fica estressado com o filho, a gente quer disciplinar, que a gente precisa falar duramente às vezes, mas acho que o mais importante é amar, proteger, sabe? Dizer assim: olha, você é muito importante para mim, eu amo você. Quem já disse hoje para o seu filho: eu te amo? Quem já disse para o parceiro, para o esposo: eu te amo, fulano? Poxa, você é tão importante para mim, eu estou tão feliz que hoje você amanheceu igual, me convida. Irmão, só quando a gente passa por isso, de estar ali a ponto de perder aquela pessoa que a gente está acostumada a ver todos os dias, que a gente não vive sem ela, é que a gente vai dar valor verdadeiramente para essas pequenas coisas. Que é ver a satisfação de ver aquele rosto, de abraçar. Você tem abraçado? Sabe por quê? Porque é dentro da minha casa que começa o meu ministério de acolhimento. É dentro da minha casa. E o Senhor me ajuda a ser tolerante, me ajuda a olhar com o Teu olhar. Porque se eu for olhar com o meu olhar, quando meu filho faz um afeito, eu quero... Mas eu sei que o Teu olhar é de bondade. Lembra como Deus olhou para Pedro? Pedro tinha acabado de negar Ele. Ele olha ali para Pedro com o olhar. Ele diz assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas. O meu ministério aqui acabou. E Pedro é convertido, irmãos, naquele momento. Pedro conviveu com Jesus todo o tempo no ministério. Aliás, ele era chegado de Jesus, né? Você sabia que ele era chegado de Jesus? Ele aparece para Maria, porque a Maria vai ao encontro dele, mas ele vai ao encontro de Pedro. É a segunda pessoa que ele vê depois da ressurreição. Olha que privilégio, né? E Pedro tinha negado ele, irmão. Agora me diga você. Hoje nós estávamos falando isso na lição da escola sabatina. Me diga você, quem é você? Quando você pega, irmão, e vai lá com a sua irmã e trata ela com carinho, dá um abraço, né? Começa a elogiar e tal. O que o Senhor espera dela? Que ela lhe devolva isso também. Porque nós, seres humanos, a gente quer fazer o bem, mas a gente quer o bem de volta. Sim ou não? Quando eu não recebo aquilo que eu espero, eu faço o quê? Eu reclamo, me revolto, me rebelo, sim ou não? Mas Jesus não é assim. Jesus não é assim. O olhar de Jesus é de perdão.
É de amor, verdadeiramente esse amor que nós nem conhecemos, eu acho. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer que a pessoa devolva esse amor. E Jesus, Ele sabe que você não tem a capacidade disso. É por isso que Ele disse lá no Calvário: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Será que quando eu olho para as pessoas que convivem comigo, dentro da minha casa mesmo, meu ministério de acolhimento começa lá, será que eu olho e falo assim: Pai, me dá força, me dá paciência, Senhor, porque Ele não sabe o que Ele está fazendo? Eu falo isso para o meu irmão, para o meu sobrinho, para o meu tio, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão dentro da igreja. Ou eu quero devolver para ele o que ele merece? Não, porque o fulano me tratou mal, o fulano falou mal de mim, o fulano brigou comigo, não me deu. Não, mano, no dia do junto à panela, ele me subinou a comida. O que eu vou dar para ele em troca disso? Então, irmãos, eu preciso ter o fruto do Espírito Santo, porque eu por mim eu vou devolver o que a minha natureza pecaminosa e carnal quer, né? Vou dar em dobro aquilo que Ele me deu. Desprezo, meu orgulho, ele fala mais alto, né? Desprezo, eu vou dar, né? Vou falar para ele, vou falar umas verdades, eu vou lá na igreja só para falar para aquela irmã as verdades que ela precisa ouvir, que ninguém tem coragem de falar para ela, senhora. Irmão, sabe quem justifica pecado e quem perdoa pecado? Deus. Quando eu tenho isso como premissa no meu coração, eu não quero falar minhas verdades para ninguém, que as minhas verdades, elas também são de um pecador indigno. E na verdade o que Deus quer de mim é que eu me coloque no lugar do outro. E entenda assim: olha, hoje a irmã não me tratou muito bem. Será que ela está passando por algum momento difícil na vida dela? Será que ela está estressada porque ela brigou com alguém? Será que ela está doente? Será que ela descobriu uma doença incurável? Eu tenho que perguntar: o que está acontecendo? Irmã, o que está acontecendo com você? Eu senti que a senhora está tão... Nossa, quem sabe não era aquilo que ela precisava. Talvez não era o que ela esperava de você, porque ela não lhe vê como crente verdadeiramente. Mas quem sabe você, Deus vai mudando você de forma que as pessoas vão perceber Jesus em você. Meu sonho é esse: alguém chegar e me dizer: olha, vai crente. Outra coisa: olha, irmã, como você mudou, né? Olha como a fulana mudou. Olha, a fulana, né? Tá mudando, né? Ela era brigalhona, agora ela não é mais. Não é isso? Sabe por quê? Essa mudança ela tem que ser percebida pelos outros. E você está tão envolvido com Deus que você nem vai perceber. E você já mudou, amém? Amém. Eu vou entrar no tema aqui de Jetro, porque foi o sermão. Só para finalizar, Jetro todo mundo sabe quem era, né? Sogro de Moisés. Isso. O sogro de Moisés, ele conhecia Moisés antes de ele virar sogro dele? Nunca nem tinha ouvido falar. Aliás, se Jetro não fosse Reuel, né, que aqui mostra pra gente aquele que é amigo, certo? Ele não teria acolhido Moisés. Irmãos, pense comigo: se Moisés não fosse acolhido por Jetro, acolhido, amado, ali foi suprido todas as necessidades daquele homem, ele seria o grande Moisés, será? Você já se perguntou? Eu acho que ele seria o grande Moisés, porém ia ser um pouco mais difícil, ia ser mais demorado, certo? Sim ou não? Irmãos, ao chegar ali Moisés, vamos fazer a comparação aqui com a nossa igreja, tá? Veja bem, vamos pensar que a recepção
Está ali fora. Elas são as filhas de Moisés, ok? E nós aqui seremos o Jétro, né? Veja bem. Quando Moisés se aproxima daquele poço e percebe que elas estão em apuros, né? Ele vai lá e oferece. Veja aqui. Alguém que chega na minha igreja, ele está tomando a iniciativa. Você não foi lá buscar ele na casa dele. Está tomando a iniciativa. E aí, o que elas fizeram? Né? Elas aceitaram a ajuda dele. Ele retirou água para elas, né? Mas, irmãos, elas não fizeram o trabalho até o final. Por quê? Elas deixaram ele. E ele poderia não, ele estava, irmão, com fome, cansado, com sono. Você imagina que ele estava fugindo do Egito e já estava caminhando, olha. E ali ele toma a iniciativa de buscar ajuda, e ajuda em contrapartida, só que ele não foi acolhido pela igreja. A mesma coisa quando chega alguém novato ou alguém que precisa de ajuda e você rejeita ajudar. Você não convida para entrar. Eu estava falando do primeiro exemplo. Se chegar alguém mal vestido, que não está não tão cheiroso assim, o que você faz? Você manda ele embora? Ou você pede para ele entrar? E ali Jétro, então, quando as filhas chegam lá e falam assim, olha, teve um homem que ajudou a gente, e cadê ele? Ele ficou lá no poço. Porque elas não souberam acolher. Sabe, a gente tem deixado as pessoas do lado de fora, irmão. Nós temos deixado, né? A gente tem que fazer igual o Jétro. Ele foi lá, manda chamar ele, né? Entra. Quem tem coragem de chamar um irmão convidar um irmão para almoçar? Às vezes aquele irmão está ali orando assim, hoje eu não tenho almoço, eu preciso que o irmão me convide para almoçar na casa dele. Quem sou eu? Quem é você? Né? E Jétro vai, chama ele para almoçar ou para jantar naquela ocasião, né? Convida ele, passa a ser parte da casa de Jétro. E que eu e você tenham feito? Eu tenho chamado meu irmão de lá, que tomou a iniciativa de chegar até aqui, e tenho apresentado para ele a nossa casa, e ele agora vai fazer parte da nossa igreja? O meu pedido hoje é que Deus me transforme a ponto de que eu seja a igreja acolhedora que Deus quer que eu seja. Que eu tenha essa capacidade de identificar o meu irmão que precisa de ajuda, que precisa de alimento, que precisa de um ombro amigo, de um abraço, de um sorriso. Amém? A Kevin vai colocar a música.